Capítulo 5. Meredith afastou as cobertas e levantou da cama. Pegando o Robbie na porta do banheiro, ela tomou cuidado para escovar os dentes sem olhar no espelho. Superfícies reflexivas não seriam suas amigas hoje. No minuto em que deixou o quarto, escutou o barulho. Os cachorros estavam pulando, latindo e ouvia-se a televisão. Meredith sorriu. Pela primeira vez em meses, aquele lugar se parecia novamente com sua casa. Lá embaixo encontrou Gillian na cozinha arrumando a mesa. Os cachorros estavam ao lado dela, esperando pelos restos do café da manhã. Papai disse para deixar você dormir, Gillian disse. Obrigada, agradeceu Meredith. Onde está sua irmã? Ainda na cama. Jeff passou uma xícara de café para a esposa. Você está bem? Perguntou ele. Foi uma noite dura, ela disse olhando para ele, por cima da beirada da xícara. O conto de fadas havia feito muitas emoções retornarem à superfície. E isso, combinado à sua preocupação com a fraqueza do pai, tinha causado uma noite agitada. Eu atrapalhei o seu sono? Não. Ela lembrou-se de como costumavam dormir, enrodilhados um no outro. Recentemente dormiam tão afastados que uma noite agitada de um não afetava o sono do outro. Mãe? Disse Gillian, colocando os guardanapos na mesa. Podemos ver vovô e Baba novamente esta manhã? Meredith passou diante do marido para alcançar a pilha de torradas com manteiga no balcão. Quebrando um pedacinho da torrada, ela disse, eu estou indo agora, por que vocês não vão depois do café? Jeff concordou. Vamos levar os cachorros para passear e então descemos. Ela assentiu, pegou seu café e subiu. Trocou o pijama e o Robbie por um jeans confortável e um suéter de gola olímpica tricotado. Dando um tchauzinho rápido, ela correu para fora de casa. O dia estava surpreendentemente ensolarado. Meredith podia ver sua respiração ao percorrer os 400 metros, colina abaixo até a casa dos pais. Havia sonhado com o pai a noite toda. Talvez estivesse na verdade acordada e tivessem sido lembranças passando por sua mente, ou talvez uma combinação dos dois. Tudo o que sabia com certeza era que precisava ficar perto dele, deixar que contasse algumas histórias da vida dele para que ela se lembrasse desse conhecimento e o passasse adiante algum dia. Tinham se esquecido de fazer isso. Passar adiante histórias da família, colocar fotos em álbuns, esse tipo de coisa. Sabiam um pouco sobre os parentes de papai em Oklahoma e como a Grande Depressão os deixara arruinados. Sabiam que ele havia entrado para o exército e conhecido uma mãe enquanto servia. Mas era basicamente isso. A maioria das histórias da família era de depois do começo de Belle Notte e Meredith. Como muitas crianças, estivera mais preocupada com sua própria vida do que com a dele. Agora precisava consertar este erro e queria pedir desculpas por sair correndo depois do conto de fadas. Sabia que havia ferido os sentimentos dele e odiava isso. Naquela manhã, daria um beijo nele e diria como o amava e como lamentava. Se fosse importante para ele, ela escutaria cada história idiota que a mãe tivesse para contar. Na porta da frente, ela bateu e foi entrando. Mãe? Chamou, fechando a porta. Percebeu imediatamente que não haviam feito café. Muito bom, Nina, ela murmurou. Colocando a cafeteira no fogo, subiu para o segundo andar. Diante da porta fechada do quarto dos pais, ela bateu.
Ei, pessoal, estou aqui, vocês estão aí dentro? Não houve resposta, então ela abriu a porta e viu os pais abraçados na cama. Bom dia, estou fazendo café lá embaixo e iniciei o samovar. Ela foi até a janela e abriu as cortinas pesadas. O médico disse que papai deve tentar comer. Que tal ovos mexidos com torrada? A luz do sol entrou pelas imensas janelas curvas, iluminando as tábuas enceradas do assoalho e caindo na cama ornamentada do leste europeu que dominava o quarto. Assim como na maior parte da casa, havia pouca cor ali. Apenas o branco da roupa de cama e madeira escura. Até mesmo a poltrona e descanso para os pés no canto eram estofados em damasco branco neve. Mamãe havia feito a decoração e, como ela não via cores, tendia a não usá-las. A única arte nas paredes eram as fotos mais famosas de Nina, todas em preto e branco, emolduradas em nogueira negra. Virando-se, ela olhou novamente para os pais. Eles estavam grudados um no outro, com o papai deitado sobre o lado esquerdo, voltado para a penteadeira, e mamãe atrás com os braços em volta dele. Ela sussurrava para ele. Meredith precisou de um segundo para perceber que ela falava em russo. Mãe? Meredith disse franzindo a testa. Apesar de todas as coisas russas da mãe, ela nunca falava o idioma em casa. Estou tentando aquecê-lo, ele está tão frio. Mamãe passou as mãos com vigor pelos braços de papai e nas laterais do corpo, tão frio. Meredith não conseguiu se mover. Pensava que sabia antes o que era dor, mas não sabia. Não até aquele momento. O pai estava imóvel na cama, o cabelo despenteado, a boca relaxada, os olhos fechados. Parecia em paz. Como se estivesse apenas dormindo até mais tarde, mas uma mancha azul pálida contornava os lábios. Mal dava para notar, mas ela, que olhara para aquele rosto por tanto tempo, percebeu que o homem que amava não estava mais ali. A pele estava de um tom cinzento horrível. Ele nunca a tocaria novamente e a abraçaria como um urso e sussurraria: "Eu amo você, Mary Doodle." Pensando nisso, os joelhos dela enfraqueceram. Ela permaneceu em pé apenas por causa da força de vontade. Meredith foi até a cama e tocou o rosto pálido dele, pálido e frio. Ele estava gelado. Mamãe soluçou e esfregou os ombros dele com mais força. Eu guardei pão para você, acorde. Meredith nunca tinha visto a mãe falar em um tom assim tão desesperado. Na verdade, nunca tinha visto ninguém falar assim, mas compreendia. Era o som que você faz quando o chão some sob seus pés e você cai. A última coisa na qual Meredith queria pensar era no que devia ter dito para o pai, mas ali estava um lembrete sombrio da noite anterior, parado ao lado dela, sussurrando coisas venenosas. Ela havia dito que o amava? Ela sentiu vontade de chorar, mas sabia que não poderia ceder naquele momento. Se o fizesse, estaria perdida. Desejou ardentemente, desesperadamente, que pudesse ser diferente, apenas dessa vez. Que pudesse ser criança, ser tomada nos braços pela mãe, mas isso não aconteceria. Ela foi até o telefone e discou 911. Meu pai morreu. Ela disse suavemente ao telefone. Depois de dar todas as informações necessárias, voltou para a cama e tocou o ombro da mãe. Ele se foi, mãe. A mãe olhou para ela com ar selvagem. Ele está tão frio, disse mamãe,
lamentosa e com medo, soando quase como uma criança. Eles sempre morrem gelados. Mãe? A mãe recuou, olhando para o marido sem compreender. Vamos precisar do trenó. Meredith ajudou a mãe a se levantar. Vou fazer um chá para você, mãe. Podemos tomar enquanto eles o levam. Você encontrou alguém para levá-lo? Quanto vai custar? Não se preocupe com isso, mãe. Vamos descer. Ela pegou a mãe pelo braço, sentindo que era a mais forte das duas pela primeira vez na vida. Ele é meu lar, a mãe disse, balançando a cabeça. Como vou viver sem ele? Nós estamos aqui, mãe. Meredith disse, enxugando as próprias lágrimas. Eram palavras vazias de conforto que não ajudavam em nada a diminuir a dor que sentia no peito. A mãe estava certa, ele era o lar, o coração delas. Como suportariam a vida sem ele? Nina estava no pomar desde antes do amanhecer, tentando se perder nas fotografias. Durante algum tempo isso havia dado certo. Estava mesmerizada pelas árvores frutíferas, que pareciam esqueletos transformadas em trabalhos cristalinos de arte, pelos pingentes de gelo pendurados nos galhos. Contra o céu laranja e rosa da madrugada ficavam incríveis. O pai adoraria essas fotos de suas amadas árvores. Estava fazendo hoje o que deveria ter feito décadas atrás. Ampliaria e colocaria em molduras uma série de fotos de macieiras. Cada árvore era uma representação do trabalho da vida do pai, e ele adoraria essas recordações de tudo o que havia realizado. Talvez devesse dar uma olhada nas fotos da família, não que houvesse muitas, e procurar fotos antigas do pomar. Colocando a tampa na lente, ela virou-se um pouco e ali estava a Belle Notte, o telhado pontudo de cobre parecendo em chamas na luz do dia que nascia. Ainda estava cedo demais para levar café para o pai, e Deus sabia que a mãe não quereria ficar sentada à mesa da cozinha com a filha mais nova. Então Nina pegou seu equipamento e foi pelo caminho mais longo até a casa da irmã. Havia começado a andar em um lugar bem lá para trás do pomar. Quando chegou à estrada, estava ofegando. Realmente não conseguia acreditar que a irmã percorria aquele trajeto correndo todo dia. Quando chegou à velha casa de fazenda, não pôde evitar sorrir. Cada pedaço do lugar estava coberto por decorações de Natal. O pobre Jeff deveria ter passado meses instalando aquelas luzes. Não era uma surpresa. Meredith sempre adorara as festas de fim de ano. Nina bateu na porta da frente e entrou. Os cachorros apareceram de imediato, cumprimentando-a com entusiasmo. Tia Nina! Maddie correu até ela, lançando os braços a seu redor e abraçando-a. O encontro da noite anterior havia sido reservado demais para as duas. Ei, Mad! Disse Nina sorrindo. Eu mal reconheci você, garota. Você está linda. E o que eu era antes? Alguma espécie de monstro? Provocou Mad. Exatamente. Nina sorriu. Mad pegou a mão dela e a levou para a cozinha, onde Jeff encontrava-se à mesa lendo The New York Times e Gillian fazia panquecas. Nina fez uma pausa. A noite anterior tinha sido tão artificial, com o quarto escuro e o conto de fadas e a dor não mencionada, que Nina não tivera tempo de ver de verdade as sobrinhas. Agora podia fazer isso. Maddie parecia jovem, ainda desengonçada e com os membros muito compridos.
O cabelo castanho longo e selvagem, as sobrancelhas largas e a boca grande demais. Mas Gillian era uma mulher séria e composta. Já era fácil imaginá-la como uma médica. Havia uma linha invisível, reta e definida, da menina loira gordinha que pegava insetos o verão inteiro e os estudava em jarros, até a jovem mulher alta ali, diante do fogão. E Maddie continuava sendo uma cópia perfeita de Meredith naquela idade, mas mais alegre do que Meredith jamais se permitira ser. Estranhamente, Nina sentiu a passagem de seus próprios anos ao contemplar os rostos adultos das sobrinhas. Ocorreu-lhe pela primeira vez que estava avançando para a metade de sua vida. Não era mais uma criança. Claro, já havia pensado nisso antes, mas quando se vive sozinha e se faz o que quer e quando quer, o tempo de alguma forma parece não passar. Ei, tia Nins, disse Gillian, tirando a última panqueca da forma. Nina abraçou Gillian, pegou uma caneca de café e foi até Jeff. Onde está Meredith? Perguntou ela, dando um aperto suave no ombro dele. Ele colocou o jornal na mesa. Ela foi ver seu pai faz uns 20 minutos. Nina olhou para Jeff. Como ela está? Não é para mim que você deve perguntar, ele disse. Como assim? Antes que Jeff respondesse, Maddie estava a seu lado. Você quer panquecas, tia Nina? Não, obrigada, meu bem. É melhor eu ir para a casa de seus avós. Sua mãe vai acabar comigo por não ter feito café ainda. A boca larga de Maddie abriu-se em um sorriso. Ela vai mesmo. Vamos estar lá em meia hora. Nina beijou as meninas, despediu-se de Jeff e saiu novamente. Chegando à casa, ela pendurou o casaco no cabide da entrada e chamou pela irmã. O cheiro de café fresco a atraiu até a cozinha. A irmã estava junto da pia com a cabeça baixa, olhando a água correr. — Você não vai gritar comigo porque não fiz café? — Não. Algo, no modo como a irmã falou, fez Nina parar. Ela olhou para a escada. Ele acordou? Meredith virou-se lentamente. A expressão nos olhos dela foi tudo de que Nina precisava. O mundo saiu dos eixos. Ele se foi. Meredith disse. Nina inspirou com força. Uma dor, diferente de tudo que já sentira, apareceu em seu peito, talvez no coração. Uma lembrança absurda passou por sua mente. Estava com 8 ou 9 anos, uma menina agitada, com cabelos negros seguindo o pai pelo pomar, desejando estar em qualquer outro lugar. Então ela caiu. O dedão prendeu em algo e ela saiu voando. Belo voo, Niner, Biner. Vejo você no outono. Rindo, ele a pegou nos braços e a colocou sobre os ombros, levando-a dali. Ela avançou, a visão embaçada pelas lágrimas, e se lançou nos braços da irmã mais velha. Quando fechou os olhos, ele estava ao lado delas ali, na cozinha com elas. Lembra quando ele nos ensinou a empinar papagaio em Ocean Shores? Mas, como a outra, essa era uma lembrança idiota, de jeito nenhum a melhor possível, mas estava aqui e agora fazendo-a chorar. Ela havia dito tudo para ele na noite passada? Tinha dito como o amava profundamente, explicado direito porque estava sempre distante? Eu não lembro se disse que o amava, Meredith disse. Nina se afastou, olhou para o rosto abatido de sua irmã, tão forte, parando nos olhos cheios de lágrimas. Você disse sim, eu ouvi.
E de qualquer forma ele sabia disso, ele sabia. Meredith assentiu enxugando os olhos. Eles virão logo buscá-lo. Nina observou a irmã recuperar a compostura. E mamãe? Ela está lá em cima com ele, não conseguia afastá-la dele. Elas trocaram um olhar que dizia tudo e Nina disse, eu vou tentar. E depois, o quê? Começamos a fazer planos e a telefonar. Essa ideia de ver a vida dele se transformar em detalhes da morte era quase mais do que Nina podia suportar. Não que tivesse escolha. Ela disse à irmã que voltaria logo e saiu da cozinha. Cada passo foi um grande esforço e, ao chegar no segundo andar, estava chorando novamente, suavemente, em silêncio, sem parar. Ela bateu na porta e esperou. Com o silêncio, virou a maçaneta e entrou. Para sua surpresa, o quarto estava vazio, exceto pelo pai, deitado na cama, com as cobertas tão apertadas ao redor dele, que parecia uma camada de neve recém-caída sobre seu corpo. Ela tocou o rosto dele, puxou um cacho de cabelo branco, que caíra sobre os olhos, e então se curvou e beijou a testa dele. O frio da pele a chocou, e um pensamento apareceu. Ele nunca mais vai sorrir para mim. Respirando fundo, ela se ergueu. Olhou para ele por um longo tempo, decorando cada detalhe. Adeus, papaizinho, disse suavemente. Havia mais palavras, claro, centenas delas. E ela sabia quando as diria mais tarde. De noite, quando estivesse sozinha e desconectada e bem longe de casa. Afastando-se da cama, ela tinha que fazer isso, tinha que se forçar a se mover, sair, antes que desabasse completamente. Pegou o telefone para ligar para Dani, mas desligou antes que começasse a tocar. O que diria para ele? Como palavras poderiam suavizar uma dor assim? Com o canto dos olhos, ela percebeu um movimento no quintal, algo escuro passando pelo branco. Nina foi até a janela. Mamãe estava lá na neve, marchando para a estufa. Nina correu para baixo e vestiu rapidamente o casaco emprestado e as botas para a neve. Então cruzou a varanda, passando diante da janela da cozinha. Lá dentro viu Meredith falando ao telefone, o rosto branco, os lábios trêmulos. Nina não notou se a irmã a viu passar. Descendo pela escada lateral, avançou pela neve grossa, a partir da quina da casa. Depois de alguns metros, chegou à trilha deixada pela mãe e a seguiu. Na estufa, parou apenas o bastante para reunir coragem e abriu a porta. A mãe estava de camisola e botas de neve, ajoelhada na terra, pegando pequenas batatas e juntando-as em uma pilha. Mãe? Nina repetiu 2 vezes e não obteve resposta. Por fim falou em tom duro, Ania, e se aproximou. Mamãe parou e olhou para trás. Seu longo cabelo branco estava solto e caía despenteado ao redor do rosto. Temos batatas, a comida vai ajudá-lo. Nina se ajoelhou ao lado da mãe, na terra. Ficou assustada de vê-la assim, mas de certo modo aquilo também a confortou. Pela primeira vez estavam sentindo a mesma coisa. Ei, mãe, ela disse tocando o ombro dela. Mamãe olhou para ela, franzindo a testa lentamente. Confusão nublava aqueles olhos azuis brilhantes. Ela balançou a cabeça e fez um som, como um soluço. Novas lágrimas surgiram em seus olhos e a confusão sumiu. Batatas não vão ajudar. Não,
Nina concordou suavemente. Ele se foi, Ivan se foi. Vamos. Nina disse segurando-a pelo braço, ajudando-a a se levantar. Elas saíram da estufa para o quintal coberto de neve. Vamos para dentro, disse Nina. Mamãe ignorou-a e andou pela neve, que ia até as panturrilhas. O cabelo e a camisola ondulando, atrás dela na brisa suave. Por fim, sentou-se no banco negro do jardim dela. É claro. Nina seguiu a mãe. Desabotoando o casaco, ela o tirou e o colocou sobre os ombros magros da mãe. Tremendo, Nina sentou-se. Pensou que sabia o que a mãe amava naquele jardim. Era controlado e ordenado. Na vastidão do pomar com suas árvores, aquele espaço estava seguro. A única cor do jardim, além das folhas de verão e outono, estava em uma única coluna de cobre de desenho simples e realçada por gravuras, a qual sustentava uma bacia de mármore que, na primavera, ficaria cheia de flores brancas. Eu não quero que ele seja enterrado, disse a mãe. Não em um terreno que congele. Vamos espalhar as cinzas dele. Nina percebeu o tom de aço reaparecer na voz da mãe e quase esqueceu a loucura de um minuto atrás. Pelo menos a mulher na estufa sentia alguma coisa. Essa mulher, sua mãe, estava novamente no controle. Nina desejava se encostar nela, sussurrar: eu vou sentir falta dele, mamãe. Como poderia ter feito quando criança? Mas alguns hábitos estavam tão arraigados desde a infância que não havia como se livrar deles, mesmo décadas depois. Está bem, mamãe, disse ela por fim. Um minuto depois ela levantou. Eu vou para dentro. Meredith vai precisar de ajuda. Não fique aqui fora muito tempo. Por que não? Disse a mãe olhando para a coluna de cobre. Você vai pegar uma pneumonia. Você acha que posso morrer de frio? Eu não sou uma mulher de sorte. Nina colocou a mão no ombro da mãe, sentindo-a contrair-se com o contato. Por mais ridículo que fosse, aquela pequena contração feriu os sentimentos de Nina. Mesmo agora, com a morte de papai entre elas, mamãe só queria ficar sozinha. Nina voltou para dentro de casa e encontrou Meredith ainda na cozinha, fazendo telefonemas. Quando ela entrou, Meredith desligou e se voltou. No olhar que passou entre elas, havia a percepção de que era isso que eram agora. Havia 3 delas. Ela, mamãe e Meredith. De agora em diante seriam um triângulo, com conexão distante, em vez do círculo que ele criava. Pensar nisso a fez ter vontade de correr para o aeroporto. Me dê uma lista de números, eu ajudo com as ligações. Mais de 400 pessoas enchiam a pequena igreja para dizer adeus a Ivan Whitson. Várias dúzias delas voltaram a Belle Notte para demonstrar respeito e brindar. A julgar pela louça que Meredith havia lavado, muitos brindes foram feitos. Como esperado, Nina tinha sido uma anfitriã maravilhosa, bebendo com facilidade, deixando as pessoas falarem sobre papai. Mamãe movia-se pela multidão com a cabeça erguida, raramente parando por mais que um instante. E Meredith fizera todo o trabalho pesado. Tinha organizado e servido toda a comida que as pessoas levaram. Garantira que houvesse guardanapos, pratos, talheres e copos à disposição o tempo todo, assim como gelo.
e lavara pratos praticamente sem parar. Não havia dúvidas de que estava fazendo o que sempre fazia quando sob tensão: esconder-se por trás de intermináveis organizações e atribulações. Mas, honestamente, ainda não estava pronta para conversar com amigos e vizinhos, para ouvir as lembranças sobre o pai. Sua tristeza ainda estava muito nova, frágil demais, para ser jogada de um lado para outro em mãos bêbadas. Estava até os cotovelos em água com sabão quando, perto da meia-noite, Jeff entrou na cozinha à sua procura. Ele a tomou nos braços e a abraçou. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem, e as lágrimas, que estava controlando durante os últimos dias, e o excruciante serviço na igreja naquele dia jorraram para fora. Ele a abraçou, acariciando seu cabelo como se ela fosse uma menina, enquanto dizia uma grande mentira: vai ficar tudo bem. De novo e de novo. Quando não restava mais nada dentro dela, Meredith recuou sentindo-se trêmula e tentou sorrir. Acho que eu estava segurando isso dentro de mim. É assim que você faz. Você diz isso como se fosse algo ruim. Eu deveria desmontar? Talvez. Meredith balançou a cabeça. Ele dizer coisas assim só a fazia se sentir mais distante. Ele parecia pensar que ela era um vaso que poderia quebrar e depois ser colado de novo. Mas ela sabia que se o pior ocorresse, se ela quebrasse como vidro, algumas peças se perderiam para sempre. Eu passei por isso, ele disse. Você me ajudou com a morte dos meus pais. Deixe-me ajudar você. Eu estou bem, de verdade. Vou desmontar mais tarde. Meredith? Não. Ela não pretendia falar de forma tão dura e podia ver que o magoara, mas estava em uma situação bem ruim. Não tinha energia para se preocupar com mais ninguém. Quero dizer, não se preocupe com isso, eu cuido das coisas aqui. As meninas estão cansadas. Por que você não as leva para casa? Está bem. Ele disse, mas havia uma expressão de cautela nos olhos dele que Meredith não conhecia. Depois que todos foram embora, Meredith ficou ali, na cozinha limpa e arrumada, sozinha, desejando quase que imediatamente ter feito uma opção diferente. Seria muito difícil dizer: claro, Jeff, me leve para casa e me abrace. Ela jogou o pano de prato no balcão e deixou o esconderijo que era a cozinha de sua mãe. Na sala encontrou Nina sozinha, parada diante de uma grande imagem do pai em um cavalete, de calça caque e malha preta, com o cabelo negro e curto despenteado. Ela parecia mais uma adolescente pronta para seu primeiro safari do que uma fotógrafa de renome mundial. Mas Meredith viu a tristeza nos olhos verde garrafa da irmã. Era como água demais em um copo, derramando, e ela sabia que Nina era como ela. Nenhuma das duas sabia como expressar aquilo, ou sequer sentir de verdade tão completamente como deveriam. E ficou com pena delas duas e da mulher que estava lá em cima, na cama vazia, sentindo a mesma perda. Desejou que pudessem se juntar, dissipar parte da dor reunindo-se, mas elas não eram assim. Colocou a taça de vinho de lado e foi até Nina, a irmãzinha que no passado implorara para que ela se lembrasse dos contos de fadas da mãe e os contasse para ela no escuro, quando não conseguia dormir. Nós temos uma a outra, Meredith disse. Sim. Nina concordou, apesar de seus olhos traírem a ambas. Elas sabiam que não bastava. Mais tarde naquela noite, quando Meredith estava em casa enfiada na cama ao lado do marido, ocorreu-lhe que havia cometido um erro terrível, e o arrependimento a assombrou, mantendo-a acordada.
Tinha errado ao ficar cuidando da comida no velório do pai, em vez de agir como filha. Estava com tanto medo de seus sentimentos que os enfiara em uma caixinha e a enterrara longe, mas isso fez com que perdesse o velório. Ao contrário de Nina, Meredith não escutara as histórias que os amigos tinham a contar. Por volta das 3 da manhã, ela levantou da cama e foi até a varanda, onde sentou-se embrulhada em um cobertor, olhando um pouco além do vapor de sua própria respiração, mas não estava frio o suficiente para entorpecer sua dor. Nos 3 dias seguintes, Nina tentou ser parte integrante da família, mas cada tentativa resultava em falha. Sem papai, elas eram como peças aleatórias em um jogo de tabuleiro, sem um objetivo comum ou livro de regras. Mamãe ficava na cama olhando direto para frente fazendo tricô. Recusava-se a descer para comer, e apenas Meredith conseguia convencê-la a tomar banho. Nina sempre se sentira vagamente incompetente perto da competência total da irmã. Mas isso nunca ficara tão aparente quanto naquele momento. Meredith era como a senhora Pac-Man, movendo-se para a frente sem parar, completando tarefas de sua lista. De alguma forma, mesmo parecendo impossível, ela voltara ao trabalho no dia seguinte ao do funeral. Então estava controlando o pomar e os armazéns, tomando conta da família, e ainda conseguia ir até Belinote, pelo menos 3 vezes por dia para administrar o que Nina fazia ali. Nada do que Nina fazia estava certo. Meredith fazia tudo de novo. Passar o aspirador, lavar os pratos, lavar a roupa, tudo. Nina tinha vontade de dizer algo a respeito, mas para dizer a verdade ela não dava a mínima. E Meredith movia-se como um passarinho assustado, batendo as asas e piando sem parar. Ela também parecia assustada, como uma mulher à beira de um penhasco e a ponto de pular. Mas Nina conseguia lidar com tudo isso. Era a tristeza que a estava matando. Ela pensava, ele se foi, nos momentos mais estranhos. E doía tanto que parava de respirar, ou tropeçava ou derrubava um copo. Meredith tinha adorado isso. Precisava dar o fora dali, era isso que deveria fazer. Não estava fazendo nenhum bem para ninguém, muito menos para si mesma. Assim que teve esse pensamento, não conseguiu mais se livrar dele. Durante todo aquele dia tentou afastá-lo, tentou se convencer, a esquecer a ideia. Disse para si mesma que não poderia fugir, certamente não assim tão perto do Natal, mas às 3 horas foi lá para cima, para seu quarto. Fechou a porta e ligou para Sylvie, em Nova York. Oi, Sylvie. Disse ela quando a editora atendeu. Oi, Nina. Estive pensando em você. Como está seu pai? Ele se foi. Ela tentou não reagir à palavra, mas não foi fácil. Foi até a janela de seu quarto de infância e olhou para a neve que caía. Estava no meio da tarde e o dia já estava terminando. Ah, Nina, eu lamento. Sim, eu sei, todo mundo lamentava. O que mais havia para dizer? Preciso voltar ao trabalho. Houve uma pausa. Mas já? Sim. Você tem certeza? Você não vai ter como recuperar esse tempo. Acredite, Sylvie, a última coisa que desejo é ter este período de volta. Está bem, deixe-me ver. Sei que preciso de alguém em Serra Leoa. Uma zona de guerra parece perfeita, disse Nina. Você tem problemas sérios, sabe disso, não é? Sim, ela disse, eu sei. Elas conversaram por mais alguns minutos e então desligaram. Sentindo-se melhor e pior,
Ela desceu e encontrou Meredith na cozinha, lavando os pratos, é claro. Nina pegou um pano de prato. Eu ia fazer isso, você sabe. Estes pratos são do almoço e jantar de ontem, Nina. Quando exatamente você pretendia lavá-los? Opa, calma aí, são apenas pratos, não. Pessoas estão morrendo de fome, eu sei, eu entendo. Você faz coisas que importam. Eu só cuido do negócio da família e cuido de nossos pais e limpo a sujeira que minha irmã importante deixa para trás. Eu não quis dizer isso. Meredith olhou para ela. Claro que não. Nina sentiu-se empalada por aquele olhar, como se todos os seus defeitos tivessem sido expostos. Eu estou aqui, não estou? Não, não de verdade. Meredith pegou o spray e começou a limpar a porcelana branca da pia. Nina aproximou-se da irmã. Eu lamento. Foi tudo o que conseguiu pensar em dizer. Meredith virou-se para ela novamente, passou as costas da mão na testa, deixando uma trilha de espuma de sabão. Até quando você vai ficar? Não muito tempo. A situação em Serra Leoa... Me poupe disso, você está fugindo. Meredith, por fim, quase sorriu. Droga, eu faria o mesmo se pudesse. Nina se sentiu mal como nunca se sentira na vida. Ela estava fugindo. Da mãe gélida, daquela casa vazia demais, da irmã competente e frágil e das lembranças que viviam ali. Talvez principalmente das lembranças. Ficava preocupada com o que seu egoísmo custaria à irmã e com a promessa que tinha feito ao pai e que estava ignorando. Mas que Deus a ajudasse. Não se importava com isso o bastante para ficar. E quanto às cinzas dele, ela quer espalhá-las no aniversário dele em maio, quando o chão não estiver congelado. Eu venho para isso. 2 vezes em um ano só? Disse Meredith. Nina olhou para ela. É 1 ano e tanto. Por um momento pareceu que Meredith desmontaria, que desistiria e choraria. E Nina sentiu seus olhos marejarem também. Então Meredith disse: Não esqueça de se despedir das meninas, você sabe como elas a idolatram. Não vou esquecer. Meredith assentiu e enxugou os olhos. Tenho que voltar ao trabalho em 1 hora. Vou passar o aspirador antes de ir. Nina queria dizer que cuidaria disso. Fazer um último esforço. Mas, agora que havia decidido partir, era como um puro sangue no portão de partida. Queria correr. Eu vou fazer as malas. Mais tarde naquela noite, quando as poucas coisas de Nina estavam na mochila, que já se encontrava no carro alugado, ela por fim foi procurar a mãe. Encontrou-a embrulhada em cobertores, sentada diante do fogo. Então, você vai partir? Disse a mãe sem erguer os olhos. Minha editora ligou. Eles precisam de mim. É terrível o que está acontecendo em Serra Leoa. Ela sentou-se perto do fogo, o corpo tremeu com o calor súbito. Alguém precisava mostrar ao mundo o que está acontecendo lá. Pessoas estão morrendo, é tão trágico. Você acha que as suas fotos podem fazer isso? Nina sentiu-se atingida pelo comentário e pelo insulto. A guerra é uma coisa terrível, mãe. É fácil ficar aqui sentada em sua casa linda e segura e julgar meu trabalho. Mas se tivesse visto o que vi, você pensaria outra coisa.
O que eu faço pode fazer diferença. Você não pode imaginar como algumas pessoas sofrem pelo mundo e se ninguém vir. Vamos espalhar as cinzas do seu pai no aniversário dele, com ou sem você. Certo. Nina disse sem mudar o tom. Pensando, papai entendia. E sentindo toda a dor novamente. Então, adeus. Feliz Natal para você. Com este clima, Nina deixou Belinote. Parou na varanda, olhando para o vale, assistindo a neve cair. Seu olho treinado absorveu tudo, catalogando e lembrando de cada detalhe. Em 39 horas, seria a poeira que cairia em seus ombros e rodopiaria ao redor das botas. E as imagens desse lugar se dissolveriam como ossos sob um sol inclemente, até que em pouquíssimo tempo ficariam pálidas demais para serem vistas. Sua família, e especialmente a mãe, se tornariam lembranças de seres sombrios, a quem Nina poderia amar de longe